como nós também aqui nesta terra, pelas vidas que batizaram. Então nós louvamos a Deus por isso. Eu quero convidar você que puder ficar de pé para nós orarmos. Vamos falar com Deus. Vamos elevar palavras de adoração, de oração ao nosso Deus aqui nesta noite. Oremos então neste momento. Pai, eu quero render graça ao Senhor. Eu quero louvar ao Senhor porque o Senhor é bom. A tua graça, a tua misericórdia, ela dura para sempre. Eu quero te pedir, ó Deus, o Senhor abençoe as nossas vidas. O Senhor nos dê direção em todas as coisas. O Senhor nos faça, ó Deus, viver o teu chamado, o teu querer, a cada dia, a cada momento. Oramos neste momento, neste lugar. Abençoe as nossas vidas, Pai. Ó Deus, abençoe este culto, tudo que está proposto aqui nesta noite. Ó Deus, a palavra do Senhor, louvores para serem entoados ao Senhor. Ó Deus, se assim houver testemunhos ao Senhor, tudo que vai acontecer, ó Pai, neste lugar, nesta noite, neste momento, ó Deus, tudo é para a glória do Senhor. Agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia que passamos, pelo momento, ó Deus, ao qual agradecemos e comemoramos em festa, vidas, Pai, mulheres, homens, ó Deus, ao qual veio passar pelas águas, cumprir o ide, ó Deus, cumprir Jesus, ó Deus, a ordenança do Senhor, uma delas, ao qual é batizar. Então, em nome de Jesus, nesta noite, nós queremos render graça, Pai, pedir ao Senhor, toma a direção deste culto, toma a direção de tudo que vai acontecer nesta noite. Fica à vontade, Pai, fica à vontade para fazer a tua obra no meio de nós. Toma o teu lugar neste lugar, toma o teu lugar no meio da igreja. Se houver vidas, Pai, sabemos que há, ó Deus, há caminho para reunir conosco também aqui nesta noite. O Senhor vai de encontro, vai arrancando barreiras, vai arrancando empecilhos, arranca tudo, ó Deus, que vem atrapalhar a chegada dos teus filhos aqui nesta noite, ó Pai, para reunir conosco. Então nós oramos neste momento, rendemos graça, Pai, de adoração, louvor, ó Deus, juntos aqui neste lugar, iremos salmodiar, adorar, louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, agradecemos e exaltamos. Amém e amém, Senhor. Toma o teu assento, igreja, em nome de Jesus. Igreja, a Bíblia declara que bom e suave é, né, que os irmãos estejam em união. O salmista, ele traz esta ideia da unidade, né? A necessidade de cuidado, a necessidade de um suprir, né, aquilo ao qual é uma dependência do outro. Verdadeiramente aquele que necessita de algo que talvez o outro venha suprir, né, e consequentemente ao contrário, né, e nós vemos essa necessidade de unidade, de suprimento, né, da minha vida a você, você a mim, também, né, quando se trata de avivamento, trazer a ideia, né, daquilo que talvez alguém adentra aqui nesta noite, desanimado, fadigado, e eu não estou falando fisicamente, né, cansaço físico, talvez pela correria do dia de hoje, o momento que tivemos, ou alguém até trabalhou, né, no dia de hoje, talvez fisicamente encontra fadigado, mas o que eu quero dizer é espiritualmente, talvez mentalmente, talvez emocionalmente, que traz um cansaço, um desânimo, uma fadiga. E quando nós chegamos em um local que há avivamento, que há realmente o cumprimento bom e suave, que os irmãos vivam em união, essa unidade, ela pode gerar um ânimo no coração do outro, ela pode gerar um avivamento na vida do outro, né? Então, quando nós salmodiamos, adoramos, louvamos da maneira que iremos fazer aqui agora,
Nós podemos transmitir através do nosso louvor a Deus um ânimo no coração do nosso irmão, né? Ou seja, quando nós louvamos, às vezes eu gosto muito de dizer aqui na igreja que existe adoração horizontal e adoração vertical. E às vezes muitas pessoas vêm para a igreja desejando adorar a Deus de uma maneira somente vertical. Às vezes alguém chega, se assenta na cadeira ou se ajoelha, não vê ninguém, não cumprimenta ninguém, não relaciona com ninguém, não dá uma paz, uma graça e paz, um abraço, um aperto de mão, quem sabe um olhar, algo do tipo, para que a gente venha cumprir também a necessidade de uma adoração horizontal, porque é este momento de adoração horizontal é que gera o avivamento que eu estou falando. Talvez um sorriso seu ao outro pode gerar uma vontade de viver naquela pessoa. Talvez uma pergunta sua a uma pessoa: está tudo bem? Seja bem-vindo. Pode gerar um ânimo no coração de alguém que estava desanimado. Então adoração é isso, gente. Então que a gente possa adorá-lo nesta noite de uma maneira diferente. De modo vertical, sim, adoração é tudo para Ele, é para o Senhor Jesus. Mas que a nossa adoração horizontal, a nossa junção com os nossos irmãos, possa ser diferença aqui também nesta noite. Adore ao Senhor, mas entendendo que quem quiser ver o Senhor, a Bíblia declara em Hebreus 12:14, segui a paz com todos, adoração horizontal, e a santificação, adoração vertical, porque sem ao qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, então nós temos que adorar das duas formas, igreja. Então começa a adorar com seu irmão nesta noite, começa a adorar a Deus nesta noite, mas ligado juntamente ao teu irmão que aqui está. Não tem como eu adorar a Deus se eu não estiver em paz, se eu não estiver sincronizado com aquele que está comigo aqui adorando ao Senhor. Então adore, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus então neste momento, amém? Em nome de Jesus Cristo. Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aleluia. A grande alegria poder estar de novo, mais uma vez aqui com os irmãos. Aleluia. Para, como o pastor Sherlon bem disse, adorarmos a Ele, nosso Deus e Criador, nosso Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Convido você que puder e quiser se colocar de pé. Foi só um volumezinho a mais aqui para mim, João, por favor. Isso, 5. Aleluia, Deus. Senhor, nós te louvamos. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, papai. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Põe um pouquinho mais, João. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar minha voz e te louvar, por sentir tua presença, pela total certeza de tua existência. Oh, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Vou me inspirar na letra da canção, poder cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei.
Espírito que habita em mim, que não tem fim. Senhor, te adorarei. Me inspira na letra da canção, poder cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Foi assim que Deus me fez, então adorarei. Você, aleluia, é criado com o objetivo de adorar ao Senhor. Aleluia. Deus tinha todos os anjos ao seu dispor, mas mesmo assim Ele quis, desejou criar a mim e a você para sermos adoradores ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Ele é o nosso Deus. Glória ao Senhor. E Ele está aqui. Por isso adoraremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, Santo. Estás aqui, movendo entre nós. Aleluia. Levante a sua voz. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem. Diga! Meu Deus é Deus de milagres, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, Deus, estás aqui. Toca-nos, Senhor, transforma-nos, Jesus. Oh, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando os corações. Te adoro.
Deus de milagre, Deus de promessas, luz na escuridão. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Porque a Bíblia nos garante que o Senhor habita em meio aos louvores. Ele está aqui. Aleluia. Por isso adoramos ao Senhor, Jesus. Porque Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa salvação. Tu és a nossa fonte de vida eterna. Oh Senhor, a Tua palavra diz que quem bebe desta fonte nunca mais terá sede. Oh, porque o Senhor é a fonte da vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Um dia uma mulher se encontrou com Jesus, assim como eu e você. E Ele veio até ela com amor, como veio a mim e você, e nos deu algo maravilhoso, e se revelou a nós. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Santo, santo é o Senhor. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me, Senhor, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
assim, ó. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Espera ao Senhor, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aplauda esse Senhor, pois Ele te achou, Ele nos salvou. Aleluia, Jesus. Aleluia. O sangue dele derramado por mim e por você. Aleluia. É mais poderoso do que todo pecado que possa existir. Ele nos lava e nos limpa e nos torna brancos. Aleluia. Hoje, enquanto estávamos ali na beira do rio, batizando aquelas vidas, eu me lembrei de quando Deus me libertou. Me lembrei de quando eu também me batizei. Me lembrei do quão maravilhoso o Senhor é para conosco. O quanto Ele nos ama. O quanto Ele tem para nós um caminho melhor. Não importa o que sejamos ou quem sejamos, não importa quem é você, os erros que você já cometeu, Deus é poderoso para transformar tudo na nossa vida e nos fazer uma nova criatura. E todas as vezes que eu cantava essa música, e quando eu cantava eu sou livre de toda a prisão que o inferno me causou, de toda a prisão que o inferno causou em minha vida, isso para mim é algo mais precioso do que toda a riqueza que pode existir na vida, porque a libertação dos nossos pecados, da condenação eterna, é algo maravilhoso. Glória a Deus por isso, porque Ele nos ama. Aleluia, Jesus, glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Teu sangue leva-me além. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue.
Declare isso para todo o céu e inferno ouvirem. Ele te libertou. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Se você é livre, aplauda ao Senhor. Adore a Ele, porque Ele pagou com alto preço para que hoje eu e você pudéssemos ser livres. Livre do pecado, livre das prisões do inferno, livre dos vícios, livre das doenças, livre dos traumas. Ele nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Livres para adorar. Por isso não contenha a sua voz em seu peito, em sua boca. Adore ao Senhor, brade a Ele, exalte a Ele, porque Ele te libertou. E se acaso isso ainda não aconteceu com você, hoje é o dia. O Senhor hoje quer libertar a sua alma. Eu não sei como está a sua vida, mas hoje o Senhor quer te libertar. Aleluia. Hoje é o dia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Por isso nos rendemos aos teus pés, Senhor Deus. Eu me rendo a ti, Jesus. Glória ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Cante mais uma vez. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me
coração. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia, aleluia. Santo é o Senhor, santo para sempre, Senhor Deus. Glória a Deus. Acha no Senhor Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, que os anjos clamam. Da criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Eu e você, olha, quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam. Toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta.
bendito é o Senhor. Aleluia. Glórias te damos, Senhor Deus. Maravilhoso é o Senhor. Vamos continuar adorando agora ao Senhor com os nossos dízimos e as ofertas, com a nossa fidelidade ao Senhor. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, segure em sua mão. Vamos orar, consagrando ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pois grandes coisas tem feito o Senhor ao nosso favor. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos, porque cremos que o cuidado do Senhor está sobre nossas vidas, papai. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de nós, papai. Dos que estamos aqui, dos que não estamos, Senhor Deus, abençoa o teu povo. Oh, papai, nos dê um coração fiel ao Senhor, papai. Que nós saibamos reconhecer que o mais valioso para nós não está neste mundo, mas sim no mundo por vir com o Senhor. E que nós precisamos, Senhor, meu Deus, reconhecer que maior é o Senhor em nossas vidas, e que o teu cuidado é conosco, e que não nos falta porque o Senhor nos supre. Por isso, Senhor, meu Deus, eu clamo ao Senhor, receba todo o dízimo e oferta que será depositado aqui nesta noite, que seja para a honra e glória e adoração do teu nome, sustento da tua casa. Em nome de Jesus, abre as portas do céu, Senhor, meu Deus, abre as janelas do céu, derrama bênção na vida dos teus servos. Oh, meu Deus, que a nossa fidelidade não seja em vão, papai. Que nós possamos ofertar, oh, meu Deus, dizimar com o coração alegre, papai. Sabendo que não estamos, Senhor, meu Deus, perdendo, mas sim ganhando no reino do Senhor. Em nome de Jesus, não em moeda de troca, mas em forma de fidelidade por tudo que o Senhor, meu Deus, é e por tudo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você que vai vir dizimar, e você que não vai vir também, que talvez já dizimou por Pix, que levante do seu lugar um pouco, aproveite esse momento para cumprimentar o irmão que você ainda não cumprimentou hoje. Amém? Abençoe a vida dele. Aleluia. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, não fique no seu lugar. Vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu vou te dar mais uma chance de cumprimentar o seu irmão. Eu sei que você cumprimentou só 2, dá tempo de cumprimentar mais 3 aí. Amém? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios e eu vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti
rio, manancial, cujas águas nunca cessarão. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer sobre ti a tua face, e te cubra de bênção, e te guarde. Aleluia, que Deus seja louvado. Foi um prazer estar mais uma vez louvando ao Senhor com os irmãos. Que nós estejamos firmes na presença do grande Criador, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos convidar as crianças. Vamos orar pelas crianças, amém? Todas as crianças podem vir aqui à frente. Vamos orar por elas. Que Deus abençoe o culto infantil. Amém? As crianças, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelas criancinhas. Amém, igreja? Estenda suas mãos pela vida das crianças. Pai, eu quero exaltar, quero louvar, quero bendizer e agradecer ao Senhor por todas as coisas. Pedimos que o Senhor, Deus, abençoe neste momento o culto infantil. Usa, Deus, a tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração das crianças nesta noite. Abençoa, Deus, guarda. Ó Deus, que o Senhor venha edificar o coração dos pequeninos. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil. Quero também convidar o pastor Clemente, que estará ministrando a palavra. Em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do pastor também. Estenda mais uma vez as mãos. Pai, eu quero também louvar pela vida do pastor Clemente. Abençoe este homem, usa ele, ó Deus, mais uma vez nesta noite, de maneira poderosa, grandiosa, que através da vida dele o Senhor venha falar no coração desses que estão aqui de modo presencial, como aqueles que também se encontram ali na live, através do celular, do computador, da TV, que todos sejam alcançados pelo teu poder, graça e misericórdia neste momento. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Graça e paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mais uma vez, é uma alegria para mim poder estar com os irmãos e poder, nós tivemos pela manhã batismo, foi um momento assim, maravilhoso, e hoje estamos aqui para juntos poder adorar o Senhor. Vai chegar um dia, meus irmãos, lá na eternidade, quando estaremos juntos celebrando ao Senhor para sempre. Ali não terá nome de igreja, nem nada, só povo de Deus. E juntos celebraremos, adoraremos juntos ao Senhor para todo sempre. Amém? Sem demoras, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11. Versículo 39 até o capítulo 12, versículo 2, amém? Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Todos acharam? Está aí na transparência também, né? E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado
que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à destra do trono de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nos fala, nos inspira e nos orienta, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Os irmãos, nós tivemos hoje o batismo, né? Os irmãos, na verdade, já começaram a caminhada cristã. E eu, na minha caminhada como crente e como pastor, ao longo desse tempo todo eu tenho visto muitas pessoas que entraram para as fileiras da fé, para a caminhada cristã. Muitos já partiram, estão com o Senhor na glória. Outros, porém, estão caminhando, né? E há outros que infelizmente abandonaram a fé. O livro de Hebreus, ele foi escrito para os cristãos do primeiro século. Os irmãos ali, muitos estavam abandonando a fé, estavam voltando à prática de dos costumes judaicos, e abandonando aquilo que havia sido proposto para eles, quando eles abraçaram a fé. E o apóstolo, o escritor do livro de Hebreus, ele usa de todos os argumentos para tentar trazer esses irmãos de novo à fé, desde o capítulo 1 até o final, no capítulo 13. E quando nós chegamos no capítulo 11, nós deparamos com um capítulo que é escrito exclusivamente para mostrar homens, mulheres que um dia abraçaram a caminhada cristã, abraçaram a carreira cristã, nós podemos assim dizer, né? Abraçaram a fé e foram até o fim. Interessante que o texto aqui no capítulo 11 fala assim, que todos esses terminaram a sua jornada aqui, mas não alcançaram a promessa. Mas que promessa? Meus irmãos, quando nós olhamos a nossa vida, nós podemos dizer que nós vivemos no mundo como se fosse uma corrida, né? Nós caminhamos, nós estamos vivendo nesse mundo, e à medida em que o tempo passa, nós encontramos aqueles que são chamados atletas do Senhor, e os atletas, podemos assim dizer. Mas interessante que a Bíblia procura mostrar aqui, que todos, independente da sua posição, nós todos somos chamados a uma carreira, a uma caminhada, a uma carreira. E aqui o texto que está dizendo assim, olha, no versículo 1 do capítulo 12: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que de perto nos rodeia, corramos. Aqui é um convite. Corramos como? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Uma outra tradução diz assim: corramos com paciência, porque a paciência, ela envolve também a questão da perseverança. Eu quero falar aqui nessa noite que nós somos chamados, meus irmãos, a essa caminhada, a essa carreira. E aqui o texto do capítulo 11, ele mostra aqueles homens, mulheres de Deus, pessoas que passaram por situações adversas,
que embora não tendo vendo o Senhor, creram. E como diz a respeito aqui de Moisés, que ele ficou firme como aquele que vê o invisível. Nós um dia, quando abraçamos a fé, nós não enxergamos Deus com os nossos olhos físicos, mas enxergamos Deus com os olhos da fé. Nós cremos, meus irmãos, nós abraçamos essa fé, embora nós não estamos vendo. E agora o Senhor, na nossa vida, não sei quanto tempo vai durar a sua vida, não sei se você ainda tem mais 30, 50, 60 ou 100 anos, mas nós estamos aqui como que numa corrida. Infelizmente nós temos lá fora a corrida do mundo. O texto lá de 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eles contudo correm por uma coroa corruptível. Coroa é o prêmio, né? Nós vivemos um tempo, num mundo onde existem disputas, né? As pessoas disputam empregos, as pessoas disputam posição social, várias situações as pessoas disputam. Existe um prêmio. Ninguém entra numa carreira sem ter um prêmio. Ninguém entra numa jornada sem saber onde quer chegar ou o que essa pessoa vai receber. E nós encontramos, porque as pessoas que caminham nesse mundo, elas caminham visando apenas o momento. Elas não preocupam com o amanhã, elas não, assim, no sentido da eternidade. Preocupam assim no sentido do bem-estar, se estão bem no sentido material, se conquistam alguns bens, se tem prazer, se tem um status. Então as pessoas, elas caminham nesse sentido. No entanto, existe uma carreira que é proposta a mim e a você, e é esta carreira que o texto de Hebreus está nos falando. Conforme eu disse para os irmãos, né, hoje nós tivemos irmãos que iniciaram essa caminhada cristã, iniciaram esta jornada, e a minha oração a Deus é que os irmãos avancem mais e mais, não fiquem nos primeiros passos. Eu costumo dizer o seguinte, que o batismo é apenas um passo nessa caminhada. Durante essa caminhada, meus irmãos, nós vamos passar por muitas situações. E aqui o texto que nós lemos, no versículo 12, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e pecado. A primeira coisa, meus irmãos, que às vezes nós vimos assim num atleta do Senhor, num crente, num cristão, num homem, numa mulher de Deus, na sua caminhada, é porque infelizmente existem nessa vida obstáculos, existem situações que às vezes se opõem à nossa caminhada, ao nosso bem-estar espiritual. Nós precisamos conscientizar, meus irmãos, que nós estamos nesse mundo e isso requer de nós um certo posicionamento. E aqui quando o escritor, aqui inspirado pelo Senhor, coloca aqui, diz assim, que nós estamos rodeados, né? A Bíblia diz que o diabo, ele vive ao nosso derredor. Infelizmente, quando ainda em nós ainda tem a velha natureza, e essa velha natureza dentro de nós, ela ainda às vezes, vez por outra, quando nós tiramos os olhos do Senhor Jesus, quando nós tiramos os olhos do prêmio, quando nós tiramos os olhos do final da nossa caminhada, quando nós tiramos os olhos do final daquilo que está preparado para nós, nós às vezes, meus irmãos, começamos a olhar ao nosso redor, começamos a olhar, e aí, meus irmãos, descuidamos de coisas básicas na nossa caminhada. E aqui eu quero colocar para os irmãos algumas coisas que nós
vimos como um atleta do Senhor, ele precisa estar atento. A primeira coisa que precisa saber é o seguinte: o prêmio. O que é que você espera receber no final da sua caminhada? O que é que você espera receber no final da sua vida? A Bíblia diz com relação a Abraão, que ele viu a promessa, ele saudou a promessa, mas ele não viu a promessa. Ele não recebeu, meus irmãos, no sentido material, mas no sentido espiritual ele recebeu. Quando nós olhamos para aquilo que Abraão deixou para nós, em termos de vida, ele é chamado de o pai da fé. Ele não recebeu a terra, mas a sua descendência recebeu. Talvez Deus tenha feito uma promessa a você. Às vezes você entende literalmente, mas às vezes aquilo não é para você diretamente, mas às vezes é para a sua descendência. Às vezes é para o seu filho, para o seu neto, alguma coisa lá na frente, mas de antemão há algo preparando para você, muito mais além daquilo que você pensa materialmente. Havia para Abraão uma esperança, havia para Abraão a vida eterna. Quando o Senhor fala, o Senhor Jesus fala para os religiosos, os saduceus da sua época, que era um grupo de pessoas que não acreditavam em vida pós-morte. Então, Jesus estava falando com relação a Abraão. Ele diz assim, que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos, dizendo assim, que Abraão estava vivo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que há da realidade, daquilo que nos espera pós a morte, a vida eterna que Jesus prometeu, e é essa que eu e você temos que trabalhar, lutar, essa promessa. Então esse é o final do nosso prêmio, é o meu prêmio, é o seu prêmio, que Jesus veio para prometer para nós. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus prometeu isso. Então o texto diz assim, meus irmãos, que nós temos que tomar cuidado. Então eu tenho que estar no estado de alerta. Você que é crente, você que iniciou a sua caminhada, você que está caminhando, preste atenção. Infelizmente o pecado, ele nos rodeia. Tentações às vezes vêm contra nós, situações diversas, meus irmãos, de onde você menos espera. Às vezes nós pensamos que nós nos conhecemos não, irmãos. Quem nos conhece é o Senhor, né? Pensamentos, sentimentos, desejos, coisas que você pensou que que estavam mortos. Mas sabe o que isso desperta? Porque às vezes nós tiramos os olhos do prêmio. Nós tiramos os olhos do prêmio e nós colocamos os olhos no prêmio do mundo. Nós colocamos os olhos no nosso bem-estar temporal. Nós colocamos os nossos olhos no nosso prazer temporal. Nós colocamos os nossos olhos naquilo que é passageiro, naquilo que é transitório. Mas quando nós focamos no prêmio, nós caminhamos com perseverança ou com paciência. Então a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que nós temos que estar atentos e não perder o final da caminhada. Amém? Quantos que já esmoreceram? Quantos que às vezes estão dizendo assim: Senhor, não aguento mais? Quantos que estão dizendo assim: será que isso é mesmo? Sim. Quantos que esfriaram no seu espírito, perderam a visão? Então é importante você não perder o final, o prêmio final que está preparado para você. Há um prêmio, mas não apenas isso, irmãos. A gente precisa entender, nós precisamos entender que lá em 1 Coríntios capítulo 9, eu queria que os irmãos abrissem comigo 1 Coríntios 9. Glória a Deus, aleluia.
versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leve o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece, nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Volta, versículo 25. Todo aquele que luta, em tudo se domina. A primeira coisa aqui, aliás, a segunda coisa, domínio próprio. Domínio próprio. Uma das coisas que nós temos que aprender na nossa vida chama-se domínio próprio. Ter domínio. Na verdade, a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5 que o domínio próprio é fruto do Espírito, mas isso é gerado em nós quando nós mantemos a nossa visão no prêmio. Mas também isso não é automático, irmãos. Isso requer de nós um envolvimento nisto. Dominar-se não é que você de você mesmo tem essa força, mas é Deus. Agora nós precisamos nos dispor, aprender a dizer não. Eu fiquei há um tempo atrás observando algumas pessoas que tinham determinados tipos de comportamento, pessoas que tinham determinados tipos de pecados, que às vezes depois de um tempo não conseguiam mais, dominavam por um tempo e depois não mais controlavam. Elas esquecem o seguinte, irmãos, como eu disse, nós temos um inimigo que nos rodeia. E aí, elas esquecem o seguinte, que é preciso aprender a ter domínio próprio. Se dominar, controlar seus pensamentos, controlar seus desejos, controlar suas vontades. Lá em Hebreus 13 diz assim, olha, perto está o Senhor. Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei, jamais te deixarei. Uma das coisas que nós precisamos saber, o Senhor está conosco. E eu preciso entender o seguinte, que eu preciso controlar as minhas vontades. A Bíblia diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem gente que fala assim, não, eu posso todas as coisas, e às vezes entram por caminhos que depois se dão mal, irmãos. Envolvem situações que depois aquilo vai trazer para eles um prejuízo espiritual muito grande. A Bíblia diz assim, de que se queixa o homem, queixe os seus próprios erros. Então nós precisamos entender, nós precisamos ter domínio próprio, controlar. Quando você pensa num atleta, numa pessoa que está disputando uma corrida, tem algumas coisas que na vida dela ela precisa se abster, né? O atleta, por exemplo, se a pessoa vai praticar uma corrida, tem determinado tipo de alimento que ele não pode comer. Então ele tem que ter domínio, às vezes até tem vontade de alimentar com determinado tipo de comida, mas ele não pode. Assim também é na vida espiritual. Ele tem que aprender a se controlar e a saber dizer não aos desejos, às vontades que às vezes vêm e podem nos levar ao pecado. E isso de certa forma atrapalha a nossa caminhada, isso atrapalha a nossa jornada. A segunda coisa, junto com isso, chama-se disciplina. Paulo fala assim, em tudo se domina. Isso sugere, sabe o que é? Disciplina. Disciplina requer de nós um controle diário da vida. É verdade, a palavra de Deus diz assim, meus irmãos, que o caminho que leva ao céu, ele é apertado. Aliás, a porta é apertada, o caminho é apertado. Tanto para entrar é difícil, tanto para caminhar é difícil. Nesse mundo não teremos, irmãos, uma vida fácil, é difícil. Realmente requer de nós uma certa disciplina, um certo esforço, controlar, esforçar. E quando eu falo disciplina, eu falo também de exercício, né?
Importante a gente entender isso. Paulo fala lá em Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Que o exercício para físico, para pouco aproveita, para o físico, mas para a vida espiritual, qual que é o nosso exercício espiritual? A piedade. O que é ser piedoso? É a pessoa realmente ser fiel, ser cristão, ser pessoa de verdade. Então, é importante nós sermos pessoas fiéis, piedosas, pessoas que realmente demonstram que somos realmente cristãos. Em primeiro, a outra coisa, irmãos, requer-se de nós que alimentemos bem. Salmo 37, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. O atleta, ele tem a sua alimentação balanceada. Como eu disse, ele não sai comendo qualquer coisa. E nós, como cristãos, nós precisamos alimentar da palavra de Deus. Nós ingerimos para o nosso espírito, meus irmãos, a palavra de Deus. Nós somos e nos tornamos aquilo que nós cremos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando eu trago a palavra de Deus para a minha vida, quando eu alimento da palavra de Deus, eu me fortaleço. É importante, você que está iniciando nessa caminhada, você que está nessa caminhada, alimente da palavra de Deus, coma a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É importante nós, como aqueles que estão numa corrida espiritual, alimentemos da palavra, para que nós possamos estar firmes, como diz a Bíblia, no dia mau, o dia que virá contra as nossas vidas. É importante nós alimentarmos da verdade, alimentarmos da palavra de Deus. Não perca esse foco, alimente da palavra do Senhor, se domine, tenha uma disciplina. E a outra coisa, às vezes, eu já pratiquei muito tempo, muitos anos, né? Hoje eu não faço mais academia, mas eu já fiz. E às vezes, quando a gente inicia na academia, os primeiros dias é sempre mais difícil, né? Seus músculos não aguentam, você sente dores. E se você fala assim: eu não vou continuar porque está doendo, você não desenvolve seus músculos, você não desenvolve as habilidades corporais. Mas aí nós somos chamados a ir além dos nossos limites. Nós somos chamados, irmãos, a quebrar aquilo que aparentemente parece que nos domina, né? Em termos práticos, o que nós podemos ver com isso? Às vezes, você vê eu falo, vou colocar uma questão muito simples, a questão de até ler a Bíblia. Eu lembro que, para mim, quando comecei a ler a Bíblia, era difícil. Às vezes, assim, eu começava a ler, eu dormia, cochilava. Ou então, para orar, irmãos, isso era uma prática, às vezes, difícil para mim. Eu lembro da minha caminhada. E assim também às vezes, na nossa caminhada cristã, quando nós iniciamos, irmãos, na questão do testemunho. O texto está dizendo aqui, em Hebreus capítulo 11, que esses são testemunhos, nós estamos rodeados de testemunhos. O esforço, a Bíblia nos mostra que nós somos chamados a nos esforçar, a nos empenhar, a pregar a palavra, a viver a palavra, a dar testemunho. Muitas pessoas, por exemplo, quando chegam no domingo, vou falar dos irmãos, isso não encaixa para os irmãos que estão aqui, mas algumas pessoas falam assim: mas hoje é domingo, hoje é dia de eu descansar. Cadê o esforço? Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão querendo um cristianismo fácil, onde elas não querem ter que se sacrificar, pagar um preço, meus irmãos. A vida cristã, ela é marcada por esforço,
Lá em Josué capítulo 1, o Senhor diz assim, ó, esforça-te. A Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse é marcada com uma palavra, esforça-te. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado pela força. É importante que você não tenha essa atitude de fraqueza, embora nós saibamos da nossa limitação, e o Senhor também sabe disso. Mas a Bíblia diz assim, ó, tudo que tiver as forças, tudo que tiver as mãos para fazer, faze conforme as suas forças. Nós às vezes nos limitamos, nós achamos que nós não podemos, nós achamos assim, eu não posso. Nós somos desafiados a ir além daquilo que aparentemente temos. A Bíblia diz no Salmo 20, no Senhor faremos proezas. Você às vezes se limita, você acha que você não pode, fala assim, pastor, eu não sei evangelizar, eu não, como é que eu vou no hospital orar por um enfermo? Eu não consigo. Nós somos chamados a ir além da nossa capacidade. Não é você quem faz, é você quem faz, é o Senhor quem faz. Uma das coisas que às vezes muitas pessoas enganam, porque elas acham o seguinte, sou eu que vou fazer. Não, quando você dá o primeiro passo, é Deus quem faz. Quando você ora por alguém e essa pessoa é abençoada, não é você, você é apenas um instrumento. Deus quer te usar. Você é chamado a ir além da sua limitação. O texto diz, no Senhor faremos proezas. Você precisa acreditar. O problema nosso é que às vezes nós olhamos para nós mesmos, como se a capacidade fosse nossa. Em Deus, é Ele que nos chama, é Ele que nos inspira. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós não vemos, pelo Senhor, meus irmãos. Então é importante que nós possamos trazer para as nossas vidas, nessa caminhada, o esforço. Às vezes você diz assim, Senhor, eu estou cansado, mas o Senhor diz assim, dá mais um passo. Às vezes você diz assim, Deus, eu não vou conseguir, o Senhor diz, dá mais um passo. A vida cristã é assim, não terminou, até o último suspiro, você tem que ser de Deus e para Deus. Nós somos chamados, meus irmãos, a esse desafio. E a vida cristã, ela é marcada por isso. Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo, por onde quer que andares. Esforça-te. Voltando ao texto, meus irmãos, de Hebreus 12, no versículo 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Jesus é o nosso tudo, né? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso exemplo de vida. Mas sabe o que Jesus é também na nossa vida? Colocando no sentido do atleta cristão, Ele é o nosso treinador, olhando firmemente para Jesus. O atleta, quando está correndo, quando ele está praticando qualquer tipo de atividade física, vez por outra, o treinador está ali orientando ele, faça isso, faça aquilo. Um dos grandes problemas nossos, que às vezes nós nos perdemos na nossa caminhada, é que nós não olhamos para o nosso treinador, Jesus. Olhe para Jesus. Ele diz assim para você, vá em frente, você vai vencer. Irmãos, uma das palavras que eu vejo assim na Bíblia e que eu gosto de pensar e é confortadora para mim. Lembra ali quando Jesus, em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, aliás, versículo 20, ele diz assim, certamente estou convosco todos os dias. Às vezes, irmãos, nós caminhamos, e como eu disse, existem lutas, existem situações, que às vezes você cansa, e às vezes você pensa assim, Senhor, agora tudo acabou. A força não é nossa, mas é de Deus. De uma hora para outra, sem que você perceba, quando você olha para Jesus, Ele te fortalece. Você diz para o Senhor, Senhor, renova-me, me fortalece.
Você abre o coração e fala: Senhor, a caminhada está difícil. Você já ouviu falar no legalismo? Aquelas pessoas, às vezes muitos crentes, eles começam a andar pela graça, acreditam que são salvos pela graça. Depois de um tempo, eles começam a acreditar que os próprios méritos deles é que os levarão para o céu. Aí eles tiram os olhos de Jesus, eles tiram os olhos da cruz. Aí, não é que Jesus não nos abandona, mas Ele permite que às vezes nós passemos por uma situação em que depois de um tempo nós olhemos de novo para Ele. Eu conheço gente, meus irmãos, eu conheci um moço, desde que ele converteu, ele sempre acreditou no seu potencial. Não estou dizendo que você não tem que acreditar no seu potencial, tem sim, mas a questão é que a nossa salvação ela não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Jesus fez. Só que aí, quando nós transferimos isso para nós mesmos, quando nós achamos que nós é que resolvemos todas as coisas, nós é que nos salvamos, nos damos mal. E às vezes tem coisas, situações que nós passamos, em que é necessário gritarmos por socorro do Senhor, ou temos cuidado. Nós simplesmente achamos que somos o dono da força e vamos em frente. Pensa num atleta, um halterofilista que vai levantar um peso aí sem a orientação do seu treinador. De repente ele pode não estar bem fisicamente, ele pode não estar bem alimentado, pode estar fraco. Ele deixa de olhar para o seu treinador, ele deixa de seguir a orientação do seu treinador, ele deixa de olhar por aquilo que o seu treinador fala com ele, e ele se dá mal. Assim também é muitos cristãos, que às vezes deixam de olhar para Jesus, por aquilo que Jesus fez na cruz, e eles tentam levar a cruz sozinhos, dizendo: Senhor, isso aqui eu resolvo. As pessoas às vezes são legalistas, falam assim: não, tem que ser assim, é assim, e não aceitam. Irmãos, tem coisas que nós precisamos entender, a nossa humanidade. Eu disse que no Senhor nós faremos proezas, sim, mas nesse esforço nosso, nós chegamos a um momento em que nós precisamos reabastecer nossas forças. Nós temos que olhar para o Senhor, dizer: Jesus, me dá força. Jesus, eu estou caminhando, mas a caminhada, Senhor, está difícil, me ajuda. E aí o Senhor estende a sua mão. Sabe por quê? Porque Ele prometeu: certamente estou convosco. Você precisa acreditar. É uma questão de fé. Você não vê, mas o Senhor te vê. Você não vê Ele, mas Ele te vê. E Ele está intimamente interessado em que você termine a sua carreira e termine bem. É importante você ver isso aí na sua jornada, na sua caminhada, né? Então nós falamos, meus irmãos, basicamente, como o texto diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus. Como eu disse, muitos perecem, porque às vezes, no decorrer da caminhada, eles perdem a visão do que está preparado para eles, daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Hoje, os irmãos começaram essa caminhada. Avance diante do Senhor. O texto diz, no capítulo 12, no versículo 1, que existem obstáculos, e existem pecados, existem situações a transpor, mas diz o texto que Jesus anteviu a alegria que estava proposto. Muitos já perderam a alegria, meus irmãos, da salvação. As pessoas não se envolvem mais com a fé como envolviam antes.
porque elas perderam essa alegria de ser crente, alegria de ser crente, alegria da salvação. O salmista no Salmo 51, ele pede ao Senhor: Senhor, restaura-me a alegria da salvação. Às vezes é preciso você pedir a Deus: Senhor, restaura-me a alegria da salvação, a alegria daquilo que está proposto para você. Nós precisamos, irmãos, sentir alegria, prazer no que a gente faz. É verdade que às vezes não há momentos que nós caminhamos assim, mas a gente também precisa sentir prazer no que faz. A vida cristã, ela não é algo cansativo, ela é prazeroso. O apóstolo João diz assim: olha, os mandamentos do Senhor não são pesados. Sabe por quê? Porque Deus coloca em nossos corações alegria através do Espírito Santo. Eu não tenho maior alegria, diz o apóstolo João, de ver que meus filhos andam na verdade. Deus não tem maior alegria de ver que nós andamos na verdade. Nós devemos sentir alegria. O salmista diz assim no Salmo 122: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, o que diferencia o cristianismo verdadeiro das demais religiões é o fato de nós termos prazer em Deus. Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Se alegrar, ter prazer em Deus, gostar de Deus, gostar daquilo, do prêmio que está preparado para você. O diabo tem enganado muita gente, tem enganado muitos jovens, tem fechado os olhos, e muitos têm corrido atrás do prêmio que esse mundo oferece, prazeres, o prêmio do pecado, e depois estão sofrendo, e depois eles vão em busca dessa alegria, entre aspas, que o mundo oferece. Mas depois, quando chegam ali, depois de experimentar um tempo, às vezes é um abismo sem fim, um abismo chamando outro abismo. Mas é importante você experimentar a alegria do Senhor. Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. O cristão, ele vai indo de força em força, e essa alegria que Jesus sentiu, essa mesma alegria você precisa sentir. Alegria pelo fato daquilo que está preparado para você. O texto de Hebreus diz assim, que eles não receberam a promessa, mas eles viram a promessa de longe, e eles saudaram a promessa de longe. Você ainda não recebeu, porque você ainda não partiu para a eternidade. Mas uma coisa precisa você antever esse prêmio e sentir alegria nesse prêmio que está preparado para a sua vida. Vai chegar o dia, quer seja pela morte ou pelo arrebatamento, iremos, irmãos, experimentar esse dia maravilhoso. O apóstolo Paulo, pensando assim, ele diz assim: olha, prefiro partir e estar com o Senhor, que é bem melhor. E existe uma outra expressão que ele diz lá em Filipenses, capítulo 3, ele diz assim: e todos que pensam dessa forma. Então nós precisamos ter esse pensamento com relação àquilo que está preparado para nós. Sentir alegria na salvação, sentir a alegria de ser crente, sentir a alegria de servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, em breves palavras, resumindo o que aqui eu falei, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada, nós estamos numa carreira. Como eu disse para os irmãos, hoje os irmãos passaram pelas águas batismais, mas isso não é o fim, é apenas o início de uma caminhada. Os irmãos hebreus do tempo lá, do escritor aqui, muitos estavam desviando, muitos estavam voltando às práticas antigas, e o escritor, ele usa de todos os argumentos, e por fim, ele usa o argumento daqueles que são chamados testemunho de homens e mulheres de Deus, que em prol da sua fé, às vezes, abriram mão da própria vida. Então o texto diz assim: corramos
com perseverança ou com paciência a carreira que está proposta. Atentos contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós precisamos estar assim. Lembrando, meus irmãos, que na caminhada cristã existem algumas coisas, na jornada, na carreira cristã, existem algumas coisas que precisam ser levadas em conta. Como diz lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, quando ele diz assim: todos que correm, ele diz assim, em primeira coisa, em tudo eles se dominam, domínio próprio, dominar-se. Segunda coisa, disciplina, autocontrole, fazer isso, ter aquela prática. Terceira coisa, esforça-te, ir além daquilo que você pensa que é a sua capacidade. Vá além, enxergue o prêmio que está proposto para a sua vida, siga em frente, exercita-te, diz o texto, na piedade, seja crente de verdade, seja fiel, seja piedoso, seja um homem, uma mulher de Deus, nessa cidade, ou onde o Senhor te enviar, seja esse homem, essa mulher piedoso, alimenta-te da verdade, alimenta-te da palavra do Senhor, alimenta-te do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus, a palavra de Deus, alimenta dessa palavra, olhe para o autor e consumador da nossa fé, olhe para Jesus, não perca os olhos de Jesus, olhe sempre para Ele. Terceira, aliás, e última coisa, tenha a alegria da salvação, amém? Eu quero orar por você, eu quero te convidar nessa hora a se colocar em pé, em nome de Jesus. Corramos com perseverança. Coloca a mão no seu coração. A primeira coisa que eu quero te perguntar: quanto tempo você tem de crente? Às vezes você pode, ainda não é crente, você ainda não entrou nessa corrida. Existe essa corrida que está proposta a todas as pessoas. E Jesus hoje, Ele te convida a entrar nessa carreira. Há algo proposto para você, há um prêmio, o prêmio da soberana vocação. Qual que é o prêmio? A vida eterna. Há esse prêmio, meu irmão, minha irmã. Você que está iniciando, você que já tem um tempo de crente, talvez você está passando por uma situação, quem sabe, de desânimo, quem sabe você está passando por uma luta, quem sabe talvez o pecado te embaraçou, talvez você até tenha caído nessa caminhada, talvez você não tenha, por causa que você não tenha tido uma boa alimentação, você pode ter enfraquecido, você perdeu a visão, você perdeu o foco. Olhe de novo para o prêmio da soberana vocação. Existem promessas maiores do que aquelas que você pensa com relação a esse mundo. Há uma promessa esperando para você. É importante que você entenda. Nós temos um inimigo comum, chamado pecado, que nos rodeia. A velha natureza ainda está dentro de nós. Nós precisamos subjugá-la. Nós precisamos dominá-la. Nós precisamos fazer morrê-la. Mas temos que alimentar a nova natureza,
a natureza divina, a fé em Jesus Cristo. Você precisa alimentar essa nova vida sua em Cristo Jesus. Existem obstáculos, existem coisas que você precisa largar. É importante você abrir mão. Jesus disse: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Dia a dia. Domínio próprio. O domínio próprio. Você precisa se dominar, controlar seus apetites, controlar seus pensamentos, controlar seus desejos, controlar a velha natureza que às vezes quer ressuscitar lá dentro de você. Desejos escondidos, pensamentos pecaminosos, atitudes, domínio próprio. E o domínio próprio, ele é fruto do Espírito. Dê liberdade a esse Espírito Santo maravilhoso de Deus, a esse Santo glorioso Senhor, e Ele te dará força para você subjugar, ter domínio. Exercício espiritual. Exercita-te na piedade. Seja um crente de verdade, seja um crente fiel. Testemunhe do Senhor, viva para o Senhor, seja do Senhor, onde quer que você vá. Aleluias. Alimenta-te da verdade, alimente da palavra de Deus, alimenta da palavra, dia a dia. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, estude a Bíblia, traga a palavra para a sua vida, aquilo que a palavra estiver falando para você que você é, assuma em nome de Jesus. Olhe para Jesus, olhe para o treinador, olhe para o seu Senhor, olhe para o seu amigo, olhe para aquele que entregou a sua vida na cruz por ti. E por fim, enxergue e se alegre no prêmio da vida eterna. Querido Deus, nós ouvimos, Pai, a Tua palavra, e nesse momento, Pai, queremos trazer esta palavra para as nossas vidas. Tudo aquilo que aqui foi falado, Deus Santo, em nome de Jesus, não de nós mesmos, mas do Senhor. Meu Deus, como os irmãos que nesse dia começaram a sua carreira cristã, Deus querido, que como eles, nós também, talvez nós estamos um pouco à frente nessa caminhada, eles estão iniciando, mas nós também estamos nessa jornada. Que o Senhor segure em nossas mãos. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias, Senhor. Meu Deus querido, nós somos selados, nós somos marcados. Hoje nós pertencemos ao Senhor, somos propriedade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Pastor Sherman. Aleluias. Amém, igreja. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor pela vida do pastor Clemente. Que a gente receba essa palavra, possamos percorrer este caminho, correr atrás dessa coroa incorruptível. Tantos se preocupam com aquilo que está na terra, mas nós venhamos preocupar com a coroa que nunca irá se acabar, se corromper, se encerrar, quer morar na glória. Amém? Que Deus possa continuar falando conosco. Graças a Deus, como foi falado, batizamos hoje, glória a Deus. E como um princípio também da palavra de Deus, a gente sabe que nós não batizamos criança, aproveitando o embalo,
criança nós apresentamos, né? Sabemos que Jesus foi levado ao templo ao seu 8º dia de vida, né? E como nosso principal exemplo, sendo ele, nós nos batizamos, né, de uma maneira em conhecimento, como hoje vidas entenderam isso, testemunhar sua fé, mas também compreendemos que uma criança em sua inocência é levada ao templo para ser apresentada ao Senhor. Então nesta noite, né, nós iremos apresentar o Abner. Eu quero convidar aqui toda a família, amém? Os familiares que estão presentes, né, que desejarem fazer parte deste momento, tias, a avó, todo mundo, né, da família. Fica a critério, né? Não vou convocar, eu vou convidar. Aí fica a critério. Mas o pai, a mãe e a irmã aí é convocado, né? Amém? Em nome de Jesus, vamos orar pelo Abner. Amém, gente? Graças a Deus, né? Conforme dissemos, criança nós apresentamos, né, ao Senhor. Vai chegar um momento, como hoje, vidas escolheram se batizar. Ele vai ser pregador ainda da palavra de Deus. Então, graças a Deus, quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, você que puder. Vamos orar pelo Abner. Né, já é homem de Deus, de Jesus, que Deus possa o abençoar. Oremos então, estenda suas mãos. Pai, eu quero orar pelo Abner nesta noite. Ó Deus, nós estamos aqui como igreja que te adora, que te louva, que engrandece o teu nome. E a nossa oração em especial neste momento é pela vida desta criança, Pai, pela vida do Abner, ó Deus, ao qual o Senhor escolheu há alguns meses que chegasse para esta família, abrilhantando, trazendo alegria, trazendo, ó Pai, ó Deus, uma luz sobre os seus corações que se alegraram com a chegada do Abner. Então nós oramos, Jesus, nós aqui apresentamos na tua presença essa criança. Eis aqui, Pai, eis aqui esta tuas mãos. Nós consagramos neste momento, pedindo ao Senhor, abençoa Abner, Pai, que ele possa crescer em graça, conhecimento, entendimento da tua palavra. Dê direção, sabedoria ao teu pai, à tua mãe, à tua irmã, ó Deus, a sua avó, suas tias, seus tios, cada familiar, Pai, para que possa ensinar essa criança o caminho em que vem andar, para que ele não se desvie, ó Pai, nem em tua velhice. Então nós consagramos o Abner na tua presença, consagramos, ó Deus, essa criança, crendo que o Senhor já está, ó Deus, tratando de tudo aquilo que pertence a ele nesta terra. Em nome de Jesus, oramos, consagrando e agradecendo. Amém e amém, Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Aplaude essa criança. Tá vendo aí, ó? Pode falar. Que Deus os abençoe. Amém? Pesadelo. Graças a Deus. Obrigado. Que Deus possa nos abençoar. Então que Deus abençoe você da live também, que esteve com a gente aqui, amém, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra, louvando com a gente. Que você tenha aí uma boa noite, uma semana de bênção, um novo mês que inicia, né, agora
nesta semana. Que Deus te abençoe, que você possa ser guardado pelo nosso Deus. Precisando de algo, nos chame aí para orar com você, para ouvir você, estaremos à disposição, tá bom? Boa noite, graça e paz. Amém, igreja? Louvamos a Deus, estamos chegando